Olá, meus irmãos, nós vamos começar nosso estudo bíblico semanal, conforme fazemos todas as semanas. Vamos aguardar uns minutinhos para que juntos comecemos aí o estudo da palavra do Senhor, nossa jornada pelas Escrituras. Então vamos aguardar uns minutinhos para que os irmãos cheguem e juntos possamos participar desse momento que é o momento de aprendizado. Enquanto isso, você pode compartilhar aí na sua mídia, com seus amigos, abrir uma sala de vídeo. Eu estou fazendo isso agora, vou compartilhar com o grupo da nossa igreja, para que os irmãos possam acessar mais fácil, e juntos estudarmos um pouco mais aí a palavra de Deus, o momento que temos de aprendizado, o momento que temos de poder nos reunir para adorar o Senhor. Quero agradecer a todos os irmãos que estão conosco. Está conosco o Almir de Jaboticabal, que se encontra em Barra Bonita. Ele fica colocando aqui, sou de Barra Bonita, mas ele não fica inventando moda não, viu, Almir? O Almir está em Barra Bonita, a Nicinha está aqui conosco. Vamos juntos aí estudar a palavra de Deus, vamos juntos ouvir um pouquinho mais o que o Senhor tem para as nossas vidas. Você já compartilhou essa live? Faça isso na sua mídia aí, compartilhe para que seus amigos também participem conosco. Eu já vou começar agora aqui a compartilhar a nossa live aqui com muitas outras pessoas, abrir minha sala de vídeo. Você pode fazer isso nesse momento. Coloque também aí nos comentários, você está conosco, boa noite, estou aqui, para a gente saber que você está conosco, tá bom? Nós vamos iniciar nosso estudo semanal, Eu já só vou compartilhar em mais uma sala aqui. Pronto, eu já fiz a minha parte. Você já fez a sua? Já compartilhou aí? Se você não fez isso, compartilhe essa live para que outras pessoas também tenham a oportunidade de estudar a palavra de Deus, tenham a oportunidade de aprender um pouco mais da palavra de Deus. Quero dar as boas-vindas a todos os irmãos que já estão conosco, participando aqui nosso estudo bíblico semanal. Que bom que você está aqui. A semana tem passado muito rápido, né? Nós, mal e mal, saímos da quinta-feira passada e já estamos de novo aqui, estudando a Bíblia, juntos aqui ainda de forma remota, Não temos ainda uma previsão de volta em virtude do crescimento do número de casos aqui em Jaboticabal, mas pela fé, em breve nós estaremos juntos de forma presencial, louvando a Deus. Mas enquanto esse tempo não chega, nós podemos aí estudar a Bíblia em nossas casas de forma remota. E para isso eu conto muito com o apoio dos irmãos. Se você compartilhar essa live, você está dando a oportunidade para que mais pessoas assistam. Se estamos aí no número um número aqui de 10 pessoas, se cada um compartilhar e tiver mais um, nós estaremos em 20 pessoas, e não pelo número, mas pela palavra de Deus, poder chegar nos corações, saber que Deus tem uma palavra para a vida dos irmãos. Então, enquanto nós aguardamos aí a chegada dos irmãos, enquanto vocês compartilham esta live, eu quero colocar um hino, dando início ao nosso estudo, que fala muito aos nossos corações, tem tudo a ver com aquilo que nós temos falado nesta jornada pelas Escrituras. As tuas mãos dirigem meu destino. Vamos ouvir esta canção? Deus de amor, fogo que seja assim. Teus são os meus poderes, minha vida, em tudo eterno, Pai, dispõe de mim. Meus dias sejam
Tuas santas mãos não pedirão em vão ao seu cuidado em plena confiança. Entrego a minha eterna salvação. As tuas mãos dirigem meu destino. O acaso para mim não haverá. O grande Pai vigia o meu caminho e sem motivo não me afligirá. Tenho no seu poder constante apoio. Forte é seu braço, insone o seu amor. E em breve entrando na cidade eterna, eu louvarei meu Rei e Salvador. Amém. Essa é a nossa esperança, né? De um dia, em breve, estarmos com o nosso Salvador, o nosso Senhor, louvando, exaltando o nome dEle. Vamos orar, vamos dar início ao nosso estudo nessa noite. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, concentre-se neste momento no estudo da Palavra de Deus. Como eu digo, você vai ser aí, você vai ter que passar por um teste de fidelidade, não ao pastor ou às pessoas da sua casa, mas fidelidade a Deus de não dividir esse momento com outras coisas. Deus não divide a sua glória e este momento é exclusivo para aprendizado, para louvor a Ele. Então eu quero te convidar que neste momento você foque a sua mente, que nesse momento você fique atento aí ao aprendizado da Palavra de Deus. Vamos orar? Vamos dar início? Pai amado, Deus Todo-Poderoso, graças te damos, ó Deus, pelo dia de hoje. Te agradecemos pela proteção, pelo cuidado. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Te agradecemos, ó Deus, porque aqueles nossos irmãos que estão enfermos, passando por lutas, o Senhor já tem operado, eles têm se sentido melhor. Ou os demais irmãos, ó Pai, que têm aí caminhado com os seus afazeres, o Senhor tem cuidado de cada um. Pai, obrigado por esta cidade, obrigado por este povo, pela Igreja Presbiteriana de Jaboticabal, pelo cuidado do Senhor para conosco. Obrigado pelos meios tecnológicos como esse que nós estamos transmitindo agora o nosso estudo. Pai, tudo isso vem das tuas dadivosas mãos. E obrigado, Deus, porque o Senhor fala e cremos que o Senhor há de falar neste momento através da tua santa palavra. Deus, suplicamos, fala conosco nesta noite. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Muito bem, meus amados irmãos, nós chegamos aí no capítulo 27 de Gênesis. Quero te convidar a abrir sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 27. E o tema do nosso estudo nessa noite, Jacó usurpa a bênção de Esaú. Jacó usurpa a bênção de Esaú. Vamos abrir então em Gênesis capítulo 27. Abra sua Bíblia lá, vamos deixar a Bíblia aberta para o nosso estudo. Nós vamos caminhar neste capítulo. Nós temos aí estudado a nossa jornada pelas Escrituras. Começamos lá em Gênesis capítulo 1, onde nós já chegamos. Gênesis 27, fazendo a exposição, lembrando no desenvolvimento, depois da queda do homem, nós vemos as duas sementes se desenvolvendo, né? Tanto a semente santa, aquela que aponta para o Messias, e a semente da serpente, de Satanás, e essa luta constante que vem acontecendo. Então chegamos hoje no capítulo 27 de Gênesis. Mas antes de entrarmos no capítulo 27, eu gostaria de ler o capítulo 26, os versos 34 e 35. E o texto nos diz assim: tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beeri, Eteu,
e a Bessamate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e Rebeca. Vamos ficar com esses dois versículos, porque eles são importantíssimos para nós, agora também no desenvolvimento do capítulo 27. E antes de lermos, nós vamos dividir a leitura deste capítulo, são 46 versículos. À medida que fizermos as exposições aqui, alguns apontamentos, nós vamos ler uma divisão aqui desses 4 personagens que nós temos aqui no capítulo 27. Mas antes de fazer isso, apenas a título de introdução, nós podemos aprender com a experiência adquirida através de nossos próprios erros ou por observarmos a vida de outros. Ao estudarmos a vida de outras pessoas, nós podemos aprender para onde certos caminhos levam, sem, no entanto, ter que seguir os mesmos passos. Este capítulo 27, ele é rico de lições práticas para todos se dedicarem aí num tempo de meditação desses eventos que estão aqui por vir. O que é interessante, queridos, ao olhar a Sagrada Escritura, é que nós não vemos na Sagrada Escritura super personagens como super-heróis perfeitos, tirando a figura do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus encarnado. Todos os homens são imperfeitos. Todos os homens na narrativa bíblica demonstram as suas imperfeições, seus erros, suas falhas. E nós temos, conforme o texto que eu acabei de citar, nós temos que aprender muito com isso. Não para seguir este caminho errado, mas para não pisar nas mesmas pegadas daqueles que falharam no passado. Nós vimos isso com Abraão, o pai da fé. Abraão, aquele que o Senhor o chama para que saia da sua terra, da sua parentela, e que ele deveria ir para o lugar que o Senhor mostraria, teve falhas. Ele também, como qualquer ser humano, teve algumas dificuldades. Deixa eu baixar esse pedestal aqui, porque daqui a pouco ele está me cobrindo aqui. Melhorou um pouquinho aí. Abraão também teve falhas e tantos homens e mulheres da Sagrada Escritura demonstraram suas falhas. Homens que foram verdadeiros, como Hebreus capítulo 11 diz, heróis da fé, mas que enfrentaram lutas constantes, mas que demonstraram falhas. Por que falhas? Porque todos estes são pecadores. Eu lembro de um pastor que disse certa vez o seguinte: uma grande prova de que os grandes heróis da fé são pecadores, os grandes personagens da Sagrada Escritura são pecadores, é porque eles morreram. E de fato, nós vimos aí na semana passada que Abraão morreu. Cessou a história desse patriarca, cessou a história daquele que viveu, daquele que obedeceu ao Senhor, mas que teve momentos difíceis e morreu. Morreu vendo a promessa de Deus se cumprir com o filho da promessa. Morreu vendo que o seu filho fora encaminhado, e ali na idade de 40 anos, seu filho então tem uma esposa, Rebeca. E agora, esse personagem, Isaque, que não ocupa tanto a narrativa bíblica como Abraão, como Jacó, ocupa apenas 3 capítulos aí, também tem o seu valor, a sua importância, lições que nós devemos extrair. O que eu quero pedir aos amados irmãos nesta noite é que foquem nisso, que todos nós somos falhos, mas nós não devemos nos apoiar em nossas falhas. Nós não devemos olhar para as nossas falhas como motivo de orgulho, mas aprender com esses erros do passado, os nossos próprios erros, e seguir olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Muito bem, queridos, como eu disse, abra sua Bíblia, se você ainda não fez isso, lá em Gênesis capítulo 27. São 46 versículos, e eu não pretendo ler tudo de uma vez. O que eu pretendo fazer é seguir o fluxo que nós temos aqui dentro desta narrativa, fazendo as divisões e os apontamentos aqui. E eu começo do verso 1 até o verso 4 deste capítulo, falando da rebelião. Verso 1 ao verso 4. Olha aí na sua Bíblia. Além dos versos que lemos do capítulo 26, o versículo 34 e 35, olha agora os versos de 1 a 4. Tendo-se envelhecido Isaque,
E já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. Respondeu ele: Aqui estou. Disse-lhe o pai: Estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha alguma caça e faz-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traza-me para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Sabe, queridos, o nosso texto começa com uma informação para nós, tendo-se Isaac envelhecido. É possível que Isaac esteja aqui com 100 anos, mas ele achava que já estava próximo da sua morte, né? Já estava cego, e nós sabemos que ao longo da nossa caminhada a visão vai se enfraquecendo ao ponto de que alguns perdem a visão. E o texto bíblico fala que Jacó era envelhecido e ele havia perdido a capacidade de enxergar. Então ele chamou o seu filho. E o que me chama a atenção no nosso texto é que diz o seguinte: chamou a Esaú seu filho mais velho. E ele diz: meu filho. Aqui, queridos, Jacó chamou o seu filho predileto, seu filho favorito, o primogênito Esaú, para abençoá-lo através da comunicação oficial dos direitos da primogenitura e das bênçãos abraâmicas. E aí, com tudo isso, se parássemos aqui, está tudo certo, é assim que o pai tem que fazer, abençoar o seu filho. Mas, queridos irmãos, Isaac agiu aqui em completa rebelião contra Deus. Mesmo sabendo que Deus havia escolhido Jacó, ainda assim ele buscou satisfazer as suas preferências. Se você voltar um pouquinho, se você tiver com sua Bíblia aberta e voltar aí, no capítulo 25, versículo 23 de Gênesis, olha o que ele diz. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há de no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Não era algo escondido. Rebeca e possivelmente Isaac sabiam disso, da palavra do Senhor, sabiam da vontade do Senhor, da escolha do Senhor. O Senhor havia escolhido a Jacó, e mesmo sabendo de tudo isso, Isaac decide então abençoar ao seu filho Esaú. O Esaú que nós vimos na semana passada, que menosprezou, que vendeu o seu direito de primogenitura. Talvez isso tenha acontecido por ser ele um homem aí introvertido, talvez porque admirasse a masculinidade, o estilo de vida rude aí de Esaú. E sem dúvida ele se justificou de alguma maneira, mas deveria ser espiritualmente maduro para ver a carnalidade e a incapacidade espiritual do seu filho Esaú. Veja que o nosso texto diz que ele estava cego fisicamente, mas também, queridos, ele estava cego para a impiedade do seu filho Esaú. Conforme o texto que nós lemos, do capítulo 26, o versículo 34, diz: tendo Esaú 40 anos, tomou por esposa Judite, filha de Beeri, o Eteu, de Bessamate, filha de Elon, o Eteu. Se você voltar no capítulo 25, também o verso 34, diz assim: deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas, ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu, e assim desprezou Esaú o direito de primogenitura, ou seja, ele não tinha o direito. A escolha do Senhor. Mas também, queridos, a postura de Esaú, a impiedade de Esaú, né? E ele não conduziu a sua família segundo a promessa que o Senhor fizera de abençoar ali a Jacó. Sabe, queridos, é interessante observar isso, que Isaac simplesmente não se submeteu ao plano de Deus. Deixa eu ver se eu coloquei aqui para nós. Não é significante, e aí uma pergunta para nós, eu não sei se você já parou para observar isso no texto, não é significante o fato de que nem Rebeca e nem Jacó soubessem dos planos de Isaac?
Sabe, quando nós olhamos para o texto, ele diz assim, ó filho, vai, pega uma caça lá, a comida que eu gosto, faz um cozinhado, uma comida saborosa que eu aprecio. Isaac aqui estava sendo levado pelos seus gostos, pelo seu desejo. Era o filho querido Esaú, não o querido Esaú, porque Deus o escolhera, mas porque ele fazia uma caça maravilhosa. Nós falamos disso na semana passada. E o que chama a atenção no nosso texto é o fato de que nem Rebeca nem Jacó soubesse dos planos de Isaac. Normalmente, quando alguém era abençoado, toda a família estava presente na celebração. O fato de Isaac querer ocultar o seu feito mostra que havia uma certa rixa na família. Havia problemas dentro do lar, perdão. É difícil falar que a garganta vai... Olha, Isaac foi ficando cego. Eu comecei com dores hoje, a garganta tá ruim. Eu não sei, a velhice está chegando, tá difícil, viu? Meus amados, o comportamento de Rebeca também mostra que ela sentia que Isaac não tinha a mente aberta para a razão, ele não estava batendo bem. Os primeiros 4 versos aqui, então, mostram uma atitude de rebelião. Não que Isaac não fosse crente, não que Isaac se levantou abertamente contra o Senhor, mas o ponto em questão aqui, queridos, é que a atitude de Isaac é de rebelião contra a vontade de Deus. Eu estava olhando para esse texto e pensando quantas e quantas vezes, mesmo sabendo qual é a vontade do Senhor, nós não queremos dar um jeitinho, umas manobras. Assim como Sara, no passado, a mãe de Isaac, sabendo que o Senhor prometera o filho da promessa no tempo dele, ela oferece para Abraão a sua serva Agar. Nesse momento aqui, queridos, nós vemos Isaac, então, prometendo algo que não lhe cabia. Cabia como pai, mas ele estava cego para as atitudes do seu filho, que buscara esposa entre os cananeus, entre os heteus, melhor dizendo, os cananeus, a região, que fizeram aquilo que é desagradável a eles, que menosprezaram o direito de primogenitura. Então essa é a primeira questão que nos chama a atenção, a rebelião de Isaac. E poderíamos dizer o primeiro personagem aqui desse capítulo 27. Mas o capítulo 27 de Gênesis também fala do pragmatismo. Olha o verso 5 até o verso 17. Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho, ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim, traze caça e faz-me uma comida saborosa para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me 2 bois, 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-las a teu pai para que coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe, Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu, homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar e passarei a seus olhos por zombador, assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Respondeu-lhe a mãe, caia sobre mim essa maldição, meu filho, atende somente o que eu te digo. Vai e traze-nos. Ele foi, tomou-os e o trouxe à sua mãe, e fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo, com a pele dos cabritos, cobriu-lhes as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Até o verso 17. Queridos, é muito interessante que nesse momento, no que temos aqui nesse bloco de texto aqui, Rebeca, a esposa de Isaac, havia ouvido a conversa do seu marido com Esaú.
Ela estava ali, não atrás da porta, né? Imagino que não tinha uma porta como a nossa, mas ela estava atenta às palavras que Esaú, no seu leito ali, falava com seu filho Isaac, falava com seu filho Esaú. E aí ela combinou com Jacó, seu filho preferido. Se você olhar a construção do texto, mostra isso, né? Então disse Rebeca a Jacó, seu filho. Não acredito que foi por um acaso que aqui Moisés fez esse acréscimo, mas sim um destaque para mostrar Esaú, o filho queridinho do papai, Jacó, o filho queridinho da mamãe. O que acontece sempre, né, quando um casal briga, é sempre aquela tendência de dizer assim, ó, esse teu filho, essa tua filha que fez isso. Agora, quando queremos puxar para si, nós falamos, meu filho, esse... E é interessante que havia essa certa indisposição dentro do lar aqui. Sabe, queridos, então ela arma uma farsa para que este recebesse as bênçãos de Jacó, as bênçãos de Isaac ali, de Esaú, né? Jacó receber no lugar de Esaú, assumindo sobre si o risco de maldição. O que é interessante é que Jacó temia ser pego, né? Mas ele não temia pecar. É interessante isso, né? Porque às vezes nós tememos as consequências, mas não tememos o pecar contra o Senhor. E aí, queridos, Rebeca, né? E o seu filho predileto, então, fizeram os preparativos aí finais deste engano, combinando aí o preparo de uma comida saborosa a partir do rebanho caseiro. Eles foram lá, pegaram o disfarce de pele, de pelo de animais aí sobre Jacó, para que ele não fosse reconhecido, colocou uma roupa de Esaú para que ele exalasse o cheiro. E por que pragmatismo? O pragmatismo é a filosofia de que o fim justifica os meios. Atualmente, muitas e muitas pessoas sinto aí que o contato fazem isso, né? São pragmáticos, contanto que chega a um denominador comum. Né? Eles tentam fazer a vontade de Deus pelos meios válidos. Nós temos que tomar muito cuidado com o pragmatismo que entra ferrenhamente na igreja. Muitos têm afirmado, não, os fins justificam os meios. Cuidado, cuidado. Aqui nós vemos claramente isso. Sabe, queridos, nós devemos aprender que a obra de Deus deve ser feita da sua maneira. É interessantíssimo nas narrativas observar que Deus não dá uma escolha simplesmente para que eles façam do jeito deles para chegar ao propósito do Senhor. Mas ele estabelece cada uma dessas ações. O propósito de Deus poderia ser realizado sem o comportamento pecaminoso de Rebeca e Jacó. Eles feriram a eles mesmos e a outros. E quantas vezes, queridos, nós agimos assim? Considere como Rebeca e Jacó prejudicaram o testemunho deles. Eles eram pessoas que queriam fazer a vontade de Deus, enquanto Esaú era um rebelde profano. Qualquer que lê essa passagem pode sentir dó de Esaú. Qualquer que lê essa passagem pode desprezar a Rebeca e Jacó. O mundo não se importa tanto com a carnalidade dos pecadores quanto com as falhas dos santos. Sabe, queridos, ninguém estaria preocupado com as atitudes de Esaú. Ai, tadinho do Esaú. Agora, apontar as falhas de Rebeca e Jacó, rapidamente faríamos isso. O ponto em questão aqui, queridos, é que nós somos pessoas responsáveis diante de Deus. As dificuldades que estiveram fora do nosso controle devem ser deixadas a cargo de Deus, não manipuladas por nossos métodos antibíblicos. Não, eu vou dar um jeitinho, porque os fins justificam os meios. E é por isso que a gente está vendo um cristianismo tão doente nos nossos dias. É por isso que a gente observa tantas e tantas pessoas defendendo o que é errado, em nome da paz e amor. Em nome do politicamente correto, não importa se isso vai ofender a Deus. Veja, mais uma vez eu reafirmo isso.
A preocupação de Jacó era de ser pego, não de pecar. Sabe, queridos, ele estava aqui com uma inquietação no seu coração. Só para você ter uma ideia, lá no capítulo 39 de Gênesis, verso 9, deixa eu só ver se é esse verso. Veja que a atitude de um descendente dele, como é diferente. José, olha o verso 9. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Potifar? Não, contra Deus. É essa atitude que Jacó deveria ter. Mãe, eu respeito a senhora. Mãe, você é minha mãe, mas eu não posso cometer tamanho ultraje contra o meu Deus, ou Deus dos nossos pais, porque até então, virando uma página que Jacó começa a ter um relacionamento maior com Deus, ainda que era o Deus dos seus pais. Mas ao invés disso, ele estava mais preocupado, talvez por conhecer um texto de Deuteronômio que fala que aquele que enganar o cego é passivo da condenação. E aqui ele estava muito preocupado naquele diálogo com sua mãe, apesar da sua mãe ordenar que ele fizesse aquilo. E o que nós vemos aqui, queridos, é este meio pragmático, né? Tentando dar um jeitinho. É certo que Rebeca sabia da promessa do Senhor, o Senhor já havia prometido que o filho mais novo, o mais velho, serviria o mais novo, mas Deus não pediu a ajuda deles, assim como não pediu a ajuda de Sara, para que desse um descendente e a nação, o povo eleito, o Messias viesse dessa descendência. Mas então nós vemos o aspecto da rebeldia, do verso 1 a 4. Nós vemos aqui um aspecto um tanto quanto pragmático, pensado em todos os pormenores. Veja que Rebeca pensou nos detalhes. Ela não simplesmente falou, faz uma comida e pronto. Não, até mesmo nas objeções. Veste a roupa do teu irmão, coloca a pele de animais sobre as mãos, sobre o pescoço. E nós vamos ver que tudo isso fez um sentido enorme. E aí nós vemos uma terceira parte do nosso texto, que é a decepção. Verso 18 até o verso 25. Olha o que o nosso texto nos diz, verso 18 a 25. Jacó foi ao seu pai e disse, meu pai. Ele respondeu, fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai, sou Esaú, teu primogênito, fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come a minha caça, para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho, como é isso que pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu, porque o Senhor, teu Deus, a mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó, chega-te aqui, para que eu te apalpe, meu filho, e vejas se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, e o apalpou e disse, a voz é de Jacó, porém as mãos é de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas, como as do seu irmão, Esaú. E o abençoou. Ele lhes disse, és meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu, eu sou. Então disse, chega isso para perto de mim, para que eu coma a caça do meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe e ele comeu, trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Verso 26. Então lhe disse Isaque a seu pai, chega-te e dar-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor o abençoou. Até o verso 27. É interessante que aqui, devidamente disfarçado, Jacó então se apresentou a seu pai Isaque como se fosse Esaú, usando inclusive o nome de Deus para dar credibilidade, ou blasfemando contra o nome de Deus, usando a mentira, usando o nome de Deus em vão. E ao ser interrogado por seu pai, ainda teve chance de se corrigir. Mas por 5 vezes, por 5 testes ali,
ele passou pelo disfarce como enganador. Jacó era um crente, mas veja só a sua conduta. Ele tomou o nome de Deus em vão enquanto executava os seus planos. A sua fé o levou a desejar as bênçãos, mas ele buscou isso de maneira carnal. Alguém observou, né, que muitas vezes as pessoas querem manipular para receber as bênçãos de Deus. Queridos, algumas observações que é necessário fazer aqui. Em Abraão, as doutrinas da eleição, do chamado de Deus, são muito bem ilustradas. Apesar de tudo isso que nós estamos vendo, o Senhor está conduzindo todas as coisas. Sabe, outra questão que nos chama atenção aqui é que Jacó, apesar dos ideais de serem, os ideais de cima, né, serem vistos, nós vemos a natureza do homem decaído, de alguém que tinha uma promessa de Deus, mas que ainda assim falhara. Veja, a tendência de pensar e agir pela carne parece ter sido o pecado constantemente que afligia, de seguir pelos seus próprios métodos. E quantas vezes os cristãos neste mundo ainda estão sujeitos às fraquezas da carne? Como Pedro, nós conhecemos muito pouco das nossas próprias fraquezas. E é por isso que nós devemos tomar muito cuidado com o pragmatismo, com outras e outras questões. Sabe, o nosso texto mostra aqui, queridos, que ele não titubeou em nenhum momento. Mesmo sendo indagado pelo seu pai, é você mesmo, é meu filho, a voz é de Jacó. O pai que estava cego, ainda assim, ele deu a condução ao seu plano. Os seus ideais estavam acima da sua conduta. Às vezes, o desejo de tomar alguma coisa, de receber uma bênção, porque a primogenitura era uma bênção da parte do Senhor. Eu não estou dizendo apenas do aspecto material, mas na questão espiritual. Ele não se mostrou nem um pouco constrangido em fazer tudo isso. Ele, inclinado a satisfazer seus sentidos, né? De fazer a sua vontade, ele então enganou seu pai. O que nos chama a atenção nesse texto, como eu disse, é que o seu pai não acreditou logo de início. Veja que ele aqui, né, usou o sentido do tato, do paladar, do olfato. Isaac ficou vulnerável, né, com a manipulação de todos os meios. Olha, e eu lendo esse texto, dando uma estudada no texto, Rebeca era astuta, né? Esperta. Porque a ideia foi da sua mãe. Veste a roupa do teu irmão, quer dizer, se ele estivesse com a roupa de Jacó, poderia ter caído. Olha, põe a pele de animais aí na mão, no pescoço. Então tudo isso foi maquinado, foi planejado. Lembre-se lá atrás o que eu falei, né? Nós somos falhos. Nós estamos sujeitos a falha. E aí vem a bênção. Verso 26 a 29, eu vou ler a partir do verso... Vou ler do verso 26 a 29, né? Nós já lemos, mas vamos reler. Então lhe disse Isaque, seu pai, chega-te e dar-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou. E lhe disse, eis que o cheiro é do meu filho, é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e do mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Seja Senhor dos teus irmãos e os filhos da tua mãe se encurvem diante de ti. Maldito seja o que te amaldiçoar e abençoado o que te abençoar. É interessante que ele faz menção aqui do orvalho, ou seja, uma importante região árida aqui que vinha um orvalho, uma brisa maravilhosa, né? E depois ele fala a exuberância da terra aqui, solo fértil, produtivo. Ele tece as bênçãos sobre o seu filho. Isaac, ele comeu do banquete preparado por Rebeca, e em seguida ele profere uma bênção oficial sobre Jacó, pensando que era Esaú. Volto a dizer, indo contra aquilo que o Senhor havia falado. Esta bênção não somente deu a Jacó os benefícios materiais, mas também, queridos, na última parte do versículo 29, lhe assegura que as promessas feitas a Abraão se cumpririam através dele. Jacó faria parte da linhagem
do Messias. Não perca de vista, ou não se perca nos atos aqui, nas falhas. Lembre-se que eu tenho falado muito sobre isso ao longo da nossa exposição, dos estudos, a história e a história de Deus por trás da nossa história. Nós temos a nossa história, nós sabemos e fazemos planos, mas nós não sabemos o que Deus tem. Mas sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Sabe, Jacó não sabia. Jacó, por mais que tivesse aqui neste momento fazendo aquilo que sua mãe havia lhe ordenado, seguindo um plano mirabuloso aí do engano, mal sabia que da sua descendência, da sua linhagem, viria o Salvador, o Messias. E aqui, queridos, eu não sei se eu destaquei algumas questões para nós, eu acho que sim. Alguns pontos que eu gostaria de destacar até aqui. Rebeca, ao invés de confiar que Deus realizaria seus planos, usou de fraude e de sabedoria carnal. Por causa disso, a consequência veio. Não foi simplesmente ele seguiu sua vida de forma bela. Não. Por causa disso, Jacó teve que fugir. E ele não mais pôde ver ela não pôde mais ver o seu filho favorito. A ameaça de Esaú foi motivada pelo plano da sua mãe. Não querendo me adiantar aqui, mas o perigo das decisões tomadas no nosso lar com relação à família. Isso também nos lembra, queridos, os problemas que Abraão e Sara enfrentaram e o que causou a eles como o mesmo esquema que envolvia Agar. Um outro ponto que merece destaque aqui é que Jacó, em virtude da trapaça, ele teve que sair de casa e se sujeitar aos astutos intentos de Labão e de seus filhos. Sabe, quando você olha lá no capítulo 29 e o capítulo 31, verso 41, ele se viu forçado a assistir o seu caráter refletido na vida das suas esposas. Olha o capítulo 31, verso 19. A gente tem bastante tempo, até meia-noite hoje, brincadeira. Queridos, capítulo 31, verso 19 diz assim: tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel, furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. Depois, no capítulo 34, no capítulo 35, nós vemos isso na história dos seus filhos. Gênesis 34, nós vemos a história de José, o quanto que ele enfrentou os seus filhos. Mentiram para ele, falando que o filho querido dele, José, que havia morrido, um animal, uma besta do campo, havia tragado ele. José tinha sido vendido como escravo. Vamos voltar aqui para o nosso texto. Então, o que nós percebemos com isso, queridos? É que Jacó, por causa da trapaça, ele colheu os seus frutos. Rebeca, por causa da fraude, da sabedoria carnal, em vez de esperar e confiar no Senhor, viu o seu filho sair como errante, fugitivo. Eu gosto muito de pensar nisso. Causa e consequência. Nós somos responsáveis pelas nossas ações. Pode haver a promessa de Deus, a escolha de Deus, o caminhar de Deus, mas isso não anula a soberania de Deus, não anula a nossa responsabilidade humana. Nós somos responsáveis e vamos colher os frutos disso. Muito bem, vamos continuar o nosso texto aqui. E aí nós entramos falando agora um pouco sobre a soberania de Deus. Verso 30 a 38. Olha o nosso texto aí, se você tiver com a Bíblia aberta. Mal acabaram Isaac de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaac, seu pai chega Esaú, seu irmão, da sua caçada. E fez também ele uma comida saborosa, a trouxe a seu pai e lhe disse: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaac a seu pai: quem és tu? Sou Esaú, teu filho, teu primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaac de violenta comoção e disse: quem é, pois, aquele que apanhou a caça e matou-se? Eu comi de tudo antes que viessem, e
e o abençoei, e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse: abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai: veio teu irmão astuciosamente, tomou a tua bênção. Disse Esaú: não é com razão que se chama Jacó, o enganador, pois já 2 vezes me enganou. Tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaque a Esaú: eis que o constituí em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos, de trigo e do mosto, e o apercebi, que me será dado, faz-me-te agora, meu filho. Disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Que história, né? A gente chega nesse momento aqui, chega até da dó de Esaú. Coitado do Esaú. Esaú foi para a caça. Esaú preparou ali o prato predileto do seu pai. E quando ele chega, a primeira atitude dele é: levanta-te, pai, ou senta, come o ensopado que eu fiz e me abençoa. Ele estava como uma criança, né, que não vê a hora de receber o presente do papai e da mamãe e fica com as mãos assim, né, querendo uma bênção. Esaú talvez chegou em casa e falou assim: é hoje que eu vou ser abençoado. Mal sabia Esaú que ele não receberia a bênção da primogenitura. Mas, queridos, quando nós olhamos para esse texto, nós não podemos nos esquecer de quem era Esaú e do que ele fizera. De fato, ele acusa o seu irmão, e com sabedoria mesmo, e com razão, melhor dizendo, de ser um enganador. Mas Esaú rejeitara o direito de primogenitura. Pouco tempo depois de proferir a bênção sobre Jacó, Isaque ouviu que o seu filho Esaú dizer que estava pronta a comida, conforme solicitado, a caça, tudo pronto, e ele implora para que o seu pai comunicasse a bênção prometida. Mas Isaque, ele havia dito que Jacó, e aí cai a ficha, né? Foi Jacó que tomou a bênção. O texto não esconde o sentimento que estava passando no coração de Esaú. Veja que o texto diz que ele estava cheio de amargura, de amargor. Depois o texto diz que ele chorou, ele comentou sobre o caráter ardiloso do seu irmão. No versículo 29, queridos, é interessante porque ao ler, nós vemos Isaque pensando que havia aí invertido o decreto de Deus. Mas na verdade, queridos, tudo estava nos planos de Deus. Aqui ele descobre que os propósitos de Deus são firmes. Palavras finais do versículo 33 refletem a conscientização de Isaque de que não pode haver mudança no plano de Deus. Como diz Jó: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos, ainda que eu tente dar um jeitinho, pode ser frustrado. Ele parece estar dizendo: ele será abençoado a despeito do que você ou eu gostaríamos, porque esta é a vontade de Deus. Sabe, queridos, alguém, como eu disse, pode até sentir pena de Esaú, mas não se esqueça que ele era um homem ímpio. E não somente foi indigno do direito de primogenitura e da bênção, como também tinha conhecimento de que, pela vontade de Deus, estas coisas não pertenciam a ele. Se você der um salto aí, for lá para Hebreus, capítulo 12, eu quero ler esse texto. Hebreus 12, o versículo 17. Hebreus 12, 17. Olha o que o texto nos diz. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado. Esaú foi rejeitado como herdeiro da bênção, ele não teve arrependimento verdadeiro.
Arrependimento, assim como Davi e outros tiveram, Esaú não teve arrependimento verdadeiro. Esaú realmente derramou lágrimas, ele lamentou certas coisas, mas em última análise ele recusou deixar o seu pecado e voltar-se para Deus. Conforme eu havia dito, o que nós temos aqui são duas sementes. A semente, a linhagem do Messias, que aponta para o descendente que viria e esmagaria a cabeça da serpente, Jesus Cristo. E a linhagem do opositor, a linhagem da serpente, a linhagem de Satanás, o que fica muito claro no decorrer da história, os povos, um se levantando contra o outro, os descendentes de Esaú contra os descendentes de Jacó. Então, queridos, voltando para o nosso texto aqui, é interessante porque, ao olhar para esse texto, nós podemos até ser movidos por dó e tentar fazer alguma coisa, um jeitinho, mas nada foge dos planos soberanos de Deus. Vamos caminhar, porque o nosso texto ainda não terminou. E aí vem a profecia, verso 39 ao verso 40. E olha só. Então respondeu Isaque, seu pai, longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem o orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada, e servirás a teu irmão, quando, porém, te libertares, sacudirás o teu jugo da tua cerviz. Lendo esse texto, eu fico pensando o seguinte, assim como Jacó, muita gente pode fazer planos e falar, Jacó não, assim como Esaú, muita gente pode fazer planos, e aí, na hora de receber os louros dos seus planos, descobre que nada está nas tuas mãos. Naquele dia, Esaú imaginava que receberia o direito de primogenitura, a bênção. Mas ao invés disso, o que ele recebe da parte do seu pai é o cumprimento da profecia que lá no capítulo 25, Deus havia falado a Rebeca. Dentre duas nações no ventre ali estavam lutando. Sabe, queridos, a partir desse momento, Esaú passou a odiar ao seu irmão Jacó. A partir desse momento, ele planejava matá-lo tão logo que seu pai morresse. E sabendo disso, queridos, o que a sua mãe fez? Rebeca, então, ordenou que o seu irmão se retirasse. Veja que o nosso texto aqui mostra isso, né? Verso 36. Diz o texto que ele havia ali se ira, né? O verso 41 fala assim, passou Esaú a odiar a Jacó, né? E por causa da bênção com que seu pai tinha abençoado, ele disse, vem próximos dias do luto do meu pai. Mal sabia que seu pai ainda viveria por 80 anos. Então o matarei a Jacó, meu irmão. Sabe, queridos, essa profecia, por isso que eu destaco o verso 39 a 40, ela se cumpriu. Né? Esaú se casou com as mulheres ímpias de Canaã, produzindo aí amargura para o coração da sua mãe. Isaque orientou a Jacó a que agisse de forma contrária. Isaque então proferiu sobre Jacó a bênção abraâmica, enviando ele a Padã Arã, terra dos arameus, né? Eu acho que eu coloquei aqui para nós, deixa eu ver. A terra dos arameus aí, lugar de origem de Abraão. Só que, queridos, o que nós vemos aqui, vendo tudo aquilo, Esaú revela a sua deficiência da visão espiritual, de tomar para si Maalate, né? Uma ismaelita, tomando ainda mais outras esposas entre os habitantes de Canaã. E tudo isso trazendo tristeza ao coração da sua mãe. Olha o verso 41 e 45. Passou Esaú a odiar o seu irmão por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo, vem próximos dias do luto do meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse, eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo, retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com eles alguns dias, até que passe o furor do teu irmão, e cesse o seu rancor
contra ti e se esqueça do que lhe fizeste, então providenciarei e te farei regressar de lá. Porque hei de perder os meus 2 filhos num só dia? Veja, no verso 41 a 45, plantando e colhendo, esse texto aqui, queridos, ele narra para nós, deixa eu ver se eu coloquei, esse texto narra para nós os desdobramentos sobre Esaú e Jacó e os demais membros da família patriarcal após a bênção proferida por Isaac. Revela um drama muito intenso vivido no seio da família da aliança. Todos aqui nessa família tinham falhas diante de Deus. Todos os personagens do capítulo 27 de Gênesis são imperfeitos. Todos aqui demonstram pequenas falhas, grandes falhas. Eu quero destacar algumas destas falhas, algumas destas questões. Em primeiro lugar, ainda que os eternos decretos de Deus incluam os pecados das pessoas, fazendo tudo concorrer para um propósito eterno e glorioso, tais atos reclamam da parte de Deus um juízo e trazem consigo as suas consequências. Sabe, meus queridos irmãos, tal acordo entre Rebeca e Esaú, ela só fez agravar a tensão na família, a tensão familiar com Esaú e separou a mãe dos seus filhos. Jacó não veria mais a sua mãe. Esaú seria dominado pelos males da amargura, um desejo de vingança. Veja como é sério a nossa responsabilidade, a maneira como nós nos portamos, as consequências vêm. Mas, em segundo lugar, queridos, as reações rebeldes, conscientes de Esaú, de quebrar deliberadamente as orientações de seus pais quanto ao risco do casamento com mulheres ímpias, lá em Deuteronômio fala não tomar as mulheres cananeias, como as mulheres cananitas, melhor dizendo, demonstram o estado do coração deste filho da aliança que Deus entregou à sua própria sorte. Esaú confiava no seu estado de perdição espiritual através dos seus atos pecaminosos. Inicialmente, foi o desprezo pelo soberano desígnio da primogenitura. Lembra lá no capítulo 25, quando ele diz: de que me vale essa primogenitura se eu estou com a barriga vazia, se eu estou para morrer de fome, num exagero. Depois, a rebelião consciente da vocação de santidade familiar, casando-se aí com mulheres não segundo a devida orientação espiritual de seus pais. Mas em terceiro lugar, queridos, palavras de Isaac a Jacó, antes de despedi-lo, parecem demonstrar que finalmente ele reconheceu este filho como escolhido por Deus para dar continuidade à bênção abraâmica. Só que aí entra um detalhe no nosso texto. Isaac falhou. O patriarca falhou como líder espiritual da sua família. Sabe, meus irmãos, era dever dele, conduzir a sua família nos caminhos do Senhor. Era a Rebeca quem parecia estar mais interessada de ver o cumprimento na vida dos seus filhos, daquilo que Deus estabeleceu, do que o próprio Isaac. Nós vemos um tanto quanto um papel passivo de Isaac nessa figura do lar. Ainda que os meios utilizados por ela, no caso aqui da farsa, tivessem sido moralmente errados, Isaac só reconheceu muito tardiamente a vontade soberana revelada na vida dos seus filhos e o fez quando as ações e as reações deles já indicavam nesta reação. E aqui, queridos, eu quero me valer de algo que eu vou comentar daqui a pouco, mas é importante já mencionar isso. A nossa responsabilidade como pais, como líderes espirituais dos nossos filhos, de não negociar, de entender que nossos filhos também são pecadores, que necessitam da misericórdia e da graça de Deus. Mas o nosso texto caminha mostrando um sentimento aqui, pais tristes. E ele termina com isso, pais tristes. Olha o verso 46. Disse Rebeca a Isaac: aborrecida estou da minha vida, por causa das filhas de Et, de Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá?
a vida. Rebeca era uma mulher cheia de iniciativas. Novamente, ela manipulou o seu marido. As suas últimas palavras de Gênesis aqui são essas: só me resta morrer. Depois ela só aparece mencionada lá no capítulo 35, no versículo 8, e na informação da sua sepultura. Bom, o casamento de Esaú com as mulheres pagãs foi um baque ali para seus pais, Isaac e Rebeca. Foi uma grande carga para eles. Lembra que nós já fizemos menção no verso 35 do capítulo 26, que eles já estavam tristes, né? Se você voltar um pouquinho, ambos se tornaram amargura de espírito para Isaac e Rebeca, e agora só piora a situação. Aqueles que amam a Deus não se sintam à vontade com a presença do mundanismo e com a impiedade. Que triste coisa é para um pai e para uma mãe ver seus filhos caminharem a passos largos, longe dos caminhos do Senhor, constituindo uma família ímpia. Eu já disse isso e reafirmo. Oro a Deus para que nunca eu tenha esse desgosto. Oro, peço a Ele, porque é somente o Senhor, de ver as minhas filhas longe dos caminhos do Senhor, fazendo escolhas ímpias, escolhendo maridos que desagradam a Deus, constituindo uma família ímpia. Mas aqui serve um alerta para nós. Filho de crente não é crentinho. Filho de crente é pecador e precisa de Jesus Cristo e precisa do Evangelho. E é nossa responsabilidade pregar o Evangelho. Nós não podemos nos sentir seguros dizendo assim, não, está tudo muito bem. Gosto muito de algo que a minha esposa constantemente faz aqui em casa, dentre muitas coisas, né? Quando ela diz o seguinte: vocês já estão orando pelos maridos de vocês. Ele já nasceu. Né? A Fabiana sempre lembra disso e elas têm que orar mesmo. Porque, por mais que alguém possa pensar que o casamento não é tão espiritual, é sim. Foi o Senhor que constituiu. E nós vemos aqui a figura desses pais tristes. Não há dúvidas, queridos, de que o casamento de Esaú acabaram produzindo muitas brigas e atritos no casamento. O jugo desigual. E quando eu falo jugo desigual, não é apenas casar por uma questão étnica, mas é uma questão espiritual, puxar a corda para o lado oposto. Os crentes são orientados a se casarem no Senhor, a se casarem com outros santos, outras pessoas que vão edificar o seu lar no temor do Senhor e criar filhos no temor do Senhor. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Esaú perdeu as bênçãos e perdeu a sua alma. Ele foi um homem que não amou a Deus e não amou o seu povo. Ele foi se distanciando de Deus. E para se distanciar de Deus não é um passo largo de uma vez. É um passinho de cada vez. É nutrindo amargura no coração, ódio e outras situações. E apenas fazendo menção disso ainda, a igreja e os filhos do pacto, Esaú e Jacó. Sabe, queridos, quanto aos nossos filhos, nós precisamos sempre nos lembrar disso. Nossos filhos, sendo filhos da aliança, estão debaixo da promessa geral de serem herdeiros da fé, devendo ser educados no caminho da piedade, exortados que assumam devido lugar juntamente com os demais crentes. Nós, pais, temos a responsabilidade de educar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. No entanto, esse relato bíblico foi escrito para estabelecer algumas verdades aqui para nós. Eu não sei se eu destaquei aqui, não. Mas eu quero fazer apenas menção. Conquanto a promessa da redenção se estenda a todos os herdeiros naturais da aliança, ela só é eficiente para aqueles a quem Deus livre e soberanamente determinou. Por mais que Esaú e Rebeca pudessem fazer os seus planos, é Deus conduzindo tudo. E nós devemos ir, sobre nós pesa a responsabilidade. Segundo, nem todos que nascem na família da aliança se confirmam nessa aliança. Muitos rejeitam conscientemente, não tendo desculpa para apresentar a rejeição. E aí vem um dado aqui, desses nossos dias. A minha preocupação, como pastor da igreja, é se nós estamos educando os nossos filhos. Porque, meus queridos irmãos, agora privados de ir à igreja, privados da tia da escola dominical, da aulinha e cultinho para os nossos filhos,
É responsabilidade nossa como pais educar os nossos filhos. Pai, mãe, você tem orado com seus filhos? Pai e mãe, você tem aberto a Escritura e lido da palavra de Deus para os seus filhos? Ou a gente está mais preocupado com as notícias da política e dos esportes, outras coisas, e não preocupado com a vida espiritual dos nossos filhos no lar? Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Me dá medo o que nós estamos fazendo, medo. Como pastor humano, falho, eu não sei como vai ser na nossa volta. Uma das coisas que já de antemão afirmo, num possível retorno próximo, as crianças e os idosos estarão privados de ir à igreja, estarão indo numa segunda leva. E aí? Então, ainda que tenhamos uma volta próxima da igreja, em termos de encontro pessoal, nossos filhos vão demorar um pouquinho mais. Eu digo filhos pequenos. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Às vezes a gente acaba levando a coisa de qualquer jeito. Eu fico olhando para este problema dentro do lar de Isaac e Rebeca, e é o problema de muitos lares, onde, ao invés do marido e a esposa estarem unidos na educação dos filhos, eles estão se degladiando. E olha, seus filhos são pecadores, as minhas filhas são pecadoras. E elas precisam entender uma coisa que eu acho que todo pai, toda mãe deve ter isso em mente. O meu compromisso não é com as minhas filhas. O seu compromisso, pai e mãe, sim, você tem um compromisso diante de Deus de educar o seu filho, de educá-los no caminho do Senhor, de guiar os seus passos, mas a aliança que você fez foi com o teu marido, foi com a tua esposa. A gente tem que se lembrar disso. Nós simplesmente usamos, como diz o Salmo 127, os nossos filhos são como flechas na mão do guerreiro. Nós simplesmente apontamos e lançamos. Um dia eles vão embora. E uma das coisas que nós precisamos entender, queridos, que a única esperança para o pecador está em ser objeto da absoluta graça soberana de Deus, que torna efetivamente o coração do pecador, mesmo no filho da aliança. Nós precisamos sempre nos lembrar disso. Nossos filhos precisam de Jesus Cristo, do Evangelho. Nossos filhos precisam de arrependimento. Esaú não teve arrependimento. Pelo contrário, foi contrair matrimônio com mulheres de povos pagãos e colhendo o fruto disso. Às vezes, meus queridos irmãos, nós olhamos para tantos pais que veem seus filhos a passos largos, não estou dizendo que é geral isso, mas uma boa parcela, e se perguntam onde foi que eu errei. Mas nunca abriram a palavra de Deus, nunca leram, nunca repreenderam seus filhos no Senhor. Pelo contrário, os dias são maus. São maus. A justiça agora está aí tentando entrar e proibir aquilo que a Bíblia fala que devemos fazer, como corrigir os nossos filhos. Os dias são maus. Nós precisamos estar atentos a isso. Bom, irmãos, para a gente terminar aqui nessa noite, para concluir, o relato bíblico sobre Esaú e Jacó nos coloca através de uma situação histórica de drama vivenciado pela família patriarcal diante das doutrinas da predestinação, da responsabilidade pactual e do pecado natural nos filhos do pacto. Então, isso tudo que eu já mencionei, né? Nós somos, apesar de sermos escolhidos por Deus, Ele é soberano, Ele conduz a história, isso não tira a nossa responsabilidade e colher os frutos de todas essas nossas ações. Além disso, a partir do exemplo desses dois irmãos, Esaú e Jacó, nós aprendemos que a única esperança de salvação para o pecador, sendo ou não filho natural da aliança, da redenção, está na eficiente e soberana graça de Deus, pois somente ela é capaz e opera eficazmente no coração e na vida dos pecadores, livrando-lhes da merecida condenação. Nós devemos educar nossos filhos para ser bons filhos, bons cidadãos, mas não se esqueça, para livrá-los da condenação eterna, é somente Jesus Cristo, é somente o Evangelho, é somente a graça de Deus. E, para a gente terminar aqui com uma aplicação para nós, reconheça, submeta-se, entregue-se e confie na absoluta graça de Deus, pois somente Cristo é capaz de fazer
de um pecador como você, eu, filho da aliança ou não. Um verdadeiro filho de Deus, pois o Senhor, um verdadeiro filho de Deus, pois o Senhor Jesus conduz ao Pai todos aqueles que se dirigem em fé, confiante na sua pessoa e obra, e o faz porque estes já lhe foram dados pelo Pai, desde toda a eternidade passada. Muito bem, meus irmãos, esse foi o capítulo 27 de Gênesis. Eu espero que você tenha, aí, assim como eu, sido exortado por muitas e muitas questões aí nesse texto. Mas eu não posso terminar sem dizer isso para você, mãe, para você, pai. Talvez você chegue num momento como esse hoje e diga assim: pastor, mas o meu filho, a minha filha já tem 40 anos, 50, 30. O que eu tinha para falar, eu falei. Já dei Bíblia, já preguei o Evangelho e ele não muda. Vocês ouviram um espirro aí da minha filha, viu? E ele não muda. Fazer transmissão dentro de casa, a gente corre, eu tento blindar ao máximo aqui. Mas volta e meia, alguns sons vão aparecer na live aí. Saúde, filha. Bom, talvez você fale assim, poxa, mas eu já tentei de tudo. Aí eu só quero terminar com a história de uma mãe que orou 30 anos pelo seu filho, para que Deus convertesse o coração dele. O nome dela, Mônica. E ela orou pelo seu filho, que se tornou um dos maiores teólogos da história, Agostinho de Hipona. Eu estou dizendo tudo isso porque, às vezes, hoje você não tem a autoridade como você tinha sobre o seu filho quando ele era pequeno. Mas nada impede uma mãe e um pai, e eu acredito que os irmãos já estejam fazendo isso, de dobrar os seus joelhos, clamar a Deus pela vida dos seus filhos. E Deus, o Senhor, ao seu tempo, há de fazer aquilo que lhe aprouver. Vamos orar? Vamos terminar aqui nesta noite nosso estudo bíblico. Daqui a pouco esse estudo estará lá no YouTube. Se você chegou depois, você pode assistir no YouTube, ou mesmo aqui, a nossa live, é só voltar e assistir. Tá bom? Vamos orar, queridos Deus. Muito obrigado, Pai, por esta narrativa histórica da família de Isaac e Rebeca. Uma família imperfeita. Uma família que começou de uma forma tão belíssima com o encontro de Isaac e Rebeca, mas que amargou muitas tragédias, muitos problemas dentro do lar. Mas o que nós aprendemos com tudo isso é que, apesar de nós, apesar de sermos falhos, pecadores, nada, ninguém frustra os planos do Senhor. Tu és soberano. E o Senhor tem a condução da nossa história na palma das tuas mãos. Mas tal soberania não tira de nós a responsabilidade de conduzir as nossas vidas nos caminhos do Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa teu povo nessa noite. Fortalece-nos, ó Deus, e faz-nos desejosos de caminhar mais e mais contigo. Nós oramos a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, eu não fiz nenhuma divulgação, mas apenas fazendo menção, em breve, seja de forma presencial ou online, ainda pensando que talvez nós vamos ter que amargar mais um tempinho aí, separados, nós vamos começar a nossa classe para se tornar membro. Se você está aqui participando, não é membro da Igreja Presbiteriana de Jaboticabal, tem frequentado, ou mesmo se você tem filhos aí que foram batizados na infância, mas agora precisam professar a fé, em breve nós vamos começar a nossa classe de catecúmenos, né, de forma virtual por enquanto. Já estou preparando o material, as aulas aí, vendo direitinho. Talvez nós vamos usar a ferramenta Meet para os nossos encontros, mas se você quiser já se inscrever para essa sala, você pode dar o seu nome. Pastor, eu já sou batizado, eu sou membro da igreja, eu fiz minha profissão de fé, mas gostaria de aprender um pouco mais, porque eu já esqueci tudo. Por favor, dê o seu nome, participe conosco. Nós vamos ver ainda um melhor dia para adequar a todos, onde nós vamos começar a nossa classe de catecúmenos aí. Mesmo que o ano está difícil, nós queremos manter uma certa regularidade com tudo que fazemos. Então,
peço a ajuda dos irmãos para que divulguem isso, né? Principalmente para aqueles pais que têm filhos adolescentes que ainda não professaram a fé. Então, a partir dos 12 anos de idade, sendo o desejo deles, eles podem fazer a classe de catecúmenos. Também aqueles que frequentam a igreja, mas ainda não são membros da igreja. Eu quero já estender aqui a convocação. Chegou o momento de você dar testemunho e falar para toda a igreja que você compõe esta igreja, a Igreja Presbiteriana de Jaboticabal. E aos demais irmãos de outras igrejas, de outras cidades, Deus abençoe a vida de vocês. Aos membros da IPJ, estou com saudade de vocês, mas vamos aguentar mais um pouquinho, né? Sábado nós vamos ter uma reunião do conselho, mas de antemão digo aos irmãos, o momento é para orar e orar muito. O crescimento do coronavírus, não só em Jaboticabal, mas na nossa região, está muito sério, ao ponto que agora os irmãos já sabem, saiu sem máscara, se pegarem tem que pagar uma multa de 500 e poucos reais. Fora as outras resoluções, né, do Estado. Muitas internações, o hospital da cidade está aí na sua capacidade máxima tomada. Existem famílias da nossa igreja que contraíram o coronavírus. Que Deus esteja abençoando nossos irmãos. E muitos outros males, muitos outros problemas. Mas uma boa notícia, irmãos. Nós já fizemos um projeto aí, já está em mente aí, para adequar a igreja numa possível volta em breve, né? Eu digo possível porque nós vamos voltar. Não sabemos quando, mas vamos voltar, se Deus quiser. E nós queremos oferecer toda a segurança para os membros da IPJ. Então, nós vamos investir em alguns equipamentos para a nossa segurança. Mas, enquanto isso, não deixa de participar, não deixa de assistir às lives, não deixa aí de compartilhar. Se tiver dúvidas, me procure. Nós teremos a toda disposição para ajudá-los. Tá bom, queridos? E um último pedido aí, antes da gente encerrar a live. Se você puder, hoje à noite, antes de dormir, coloque o seu pastor em oração. Ora pela minha vida, porque a coluna está doendo. Como eu disse, a garganta vai doendo. Eu imagino que essa quarentena a gente deixa de fazer algumas atividades, fica assim meio enferrujado, logo passa. Mas para que o final de semana está chegando e com dor na coluna não dá certo, né? A correria toda. Então, ora pela minha vida, ora pela vida da minha família. É o meu pedido para vocês nesta noite. Deus abençoe, tenha uma excelente noite. Coloca aí uns coraçõezinhos para o pastor ficar feliz, igual a Fabiana e a Maria coloca. Eu vou até esperar esses corações subir aí. Não, brincadeira, queridos. Eu vou terminar a nossa live. Deus abençoe, meus amados. Fiquem com Deus. Muita e muita saudade de vocês. Bom, a Nicinha já colocou, a Fabiana colocou os coraçãozinhos. Então, eu estou feliz. Tchau, meus irmãos. Deus abençoe.